dos Estados Unidos, liderado pelo republicano Donald Trump, avalia a possibilidade de voltar a sancionar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal com base na chamada Lei Magnitsky. A informação foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Moraes já havia sido alvo da sanção da Magnitsky em julho de 2025. A medida criou restrições para que o ministro negociasse ou utilizasse serviços de empresas dos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à mulher dele, a advogada Viviane Bassi de Moraes, e a uma empresa ligada a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Dentro do governo americano, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, Darren Beattie. Nomeado para o cargo no fim de fevereiro, Beattie já exercia certa influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o início do atual mandato do republicano em janeiro de 2005. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beattie a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela na chamada Papudinha, uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Beattie é um crítico público de Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, ele afirmou em uma rede social que o ministro seria, abre aspas, o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Atualmente, a maior fonte de tensão entre Moraes e o governo de Donald Trump não é a execução penal de Bolsonaro, mas o histórico de conflitos do ministro com empresas americanas de tecnologia, as chamadas Big Tech. Em agosto do ano passado, Moraes proibiu todos os brasileiros de usarem a plataforma X, o antigo Twitter, que hoje pertence ao bilionário Elon Musk. Olá pessoal, aqui é o senador Márcio Duval, estou falando aqui do Capitólio. Tive uma sequência de reuniões, deixei aqui bastante documento, dossiês, já tudo em inglês, para o grupo de senadores que trabalham na área de inteligência, na área econômica, e também os senadores que estão muito preocupados com o que está acontecendo com o Brasil, ou seja, o afastamento do Brasil no regime democrático para um regime comunista. Quanto ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, explanei aqui, apresentei todos os documentos, a posição dele de não cumprir a nossa Constituição, né? Ele está passando por cima da Constituição, não está dando os direitos, os devidos direitos legais para os brasileiros, prendendo pessoas inocentes, enfim, não dando acesso aos autos aos advogados, enfim. Meus amigos, um vídeo acaba de explodir nas redes. Globo, Moraes, Lula, todos envolvidos. E acredite se quiser, a punição está chegando. Claro que a justiça pode até tardar, mas não falha. Eu já te pergunto logo no início, logo de cara, você sempre desconfiou que as eleições de 2022 tinha algo por trás? Comenta aqui embaixo e segura, porque realmente esse vídeo está muito forte, muito pior do que você imaginava. Meus amigos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço encarecidamente, eu preciso do teu joinha, gente. Deixa o joinha para esse vídeo, para que a plataforma, que o YouTube divulgue, recomende esse vídeo para mostrar a verdade por trás de tudo o que aconteceu. Então não vou enrolar muito não, por favor, você que não é inscrito, inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações para nós chegar a 800 mil inscritos. E claro, se você ainda não me segue no Instagram, corre lá e acompanha nós também, @FelipeCâncio_oficial. Já deixa o seu like. Agora chega de conversa e sem mais delongas, bora assistir e analisar esse vídeo juntos. Atenção, atenção, notícia urgente acaba de ser confirmada. O que acabou de acontecer está explodindo o cenário político. Eu acabei de receber aqui, meus irmãos, uma informação que está deixando bastidores de Brasília em estado de choque absoluto. Meu Deus, isso está sendo confirmado agora. Isso está colocando o governo de Lula numa situação extremamente grave diante de uma nova movimentação. Fontes ligadas a analistas internacionais começaram a levantar um cenário que poucos estavam imaginando e que pode mudar completamente o jogo geopolítico nas próximas horas. Gente, muita gente achava que a política dos Estados Unidos estava focada apenas nos seus próprios problemas internos. Existe um movimento silencioso acontecendo, um movimento estratégico e calculado que está atingindo agora diretamente os governos alinhados com certos blocos globais, incluindo o governo brasileiro. Isso mesmo, o governo do Brasil atingido agora por uma ação, por uma movimentação. Lula, Alexandre de Moraes, já estão dizendo aí sobre a Magnitsky voltando e o Lula sofrendo uma consequência gravíssima.
Nos bastidores diplomáticos, analistas estão apontando uma nova jogada de Trump, uma jogada de mestre que já começou a ser discutida em círculos políticos dos Estados Unidos, está afetando relações comerciais, alianças internacionais e até pressões políticas que atingiriam o Brasil de forma direta. Gente, o impacto disso tudo é gigantesco, porque não estamos falando de uma simples crítica política. Estamos falando de uma estratégia internacional que mexe com acordos, influência e até equilíbrio de forças na América Latina. Olha só o que eu vou mostrar para você aqui agora. O Alan dos Santos vem trazendo uma bomba diretamente dos Estados Unidos. Governo do Lula está em desespero nesse momento, cabeças rolando, cabeças caindo agora e tudo mudando em um piscar de olhos. Olha só, o detalhe que está deixando muita gente nervosa é que essa movimentação está acontecendo de forma silenciosa. É por isso que a mídia tradicional não está falando o que eu vou mostrar para você aqui agora. O que você vai ver agora é exclusividade, enquanto a maioria da população nem imagina o que pode estar sendo preparado, tá? Isso explica o clima de alerta que começou a aparecer em discussões políticas nas últimas horas. Existe uma coisa acontecendo que nem todo mundo sabe. O Trump não costuma agir de forma tímida quando decide entrar em um confronto político. Quando ele resolve agir, ele joga pesado e muito pesado. E essa nova jogada do Trump aqui, gente, está causando um impacto que pode ser sentido não apenas em Brasília, mas também em todo o cenário político internacional. Agora presta atenção numa coisa que pouca gente está comentando. Existe um detalhe nessa história que pode tornar tudo ainda mais explosivo. E quando eu te mostrar esse ponto específico, você vai entender por que alguns analistas já estão falando em uma possível tempestade política se formando no horizonte, tá? Então, olha só, Alan dos Santos na tela, deixa o seu like aqui agora, é muito importante e vamos pro vídeo. Bolsonaro, preso injustamente, falou que o filho seria candidato. Imediatamente, várias forças políticas internas no Brasil queriam deslegitimizar o pronunciamento de Eduardo Bolsonaro falando: meu pai escolheu o Flávio. O pronunciamento do Flávio: meu pai me escolheu para essa missão. Então nós tivemos Silas Malafaia criticando, dizendo que não sabia se Jair Messias Bolsonaro realmente tinha escolhido isso. Foi necessário existir uma cartinha do Bolsonaro para poder mostrar que essa era realmente a decisão dele, voluntária, livre, sem nenhuma forçação de barra. E aí ficou um silêncio estarrecedor por partes de forças que queriam um outro nome. Forças que queriam Tarcísio, que queriam Zema, Michele como vice, etc. Enfim, várias correntes políticas. Os nomes que eu estou mencionando aqui, eu não estou dizendo que foi a Michele que quis isso. Estou dizendo que nós vimos várias forças querendo outros nomes que não fossem um dos filhos, o Eduardo ou o Flávio. E aí, Flávio Bolsonaro presidente. O que acontece imediatamente quando forças internas não só deixam de apoiar a indicação do presidente Bolsonaro e deslegitimiza aquilo que o Eduardo e o Flávio estão falando? Internacionalmente, fica assim: será que o Eduardo realmente está falando em nome do pai? Será que o Eduardo realmente tem esses contatos? Vocês precisam entender isso. Em Washington, assim como na época do governo Bolsonaro, você tem várias pessoas que estão trabalhando na administração Trump, mas que não estão 100% com o Trump. A força que o Trump teve de fazer para o escudo das Américas foi enorme. Ele não pôde simplesmente falar assim: ó, vamos fazer o escudo das Américas. Aí todo mundo: eba, vamos lá, Trump. Muito bom, essa decisão será maravilhosa. Não é bem assim. O Trump tem que lutar com forças internas. Fez o escudo das Américas. Se reuniu com Javier Milei. Se reuniu com Bukele. Se reuniu com José Antônio Castro, que ainda irá tomar posse como presidente do Chile. E aí, qual era o zum 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 que rolava em Washington? Não, o Eduardo não fala em nome do pai. Tanto é que tem outros parentes do próprio presidente Bolsonaro que não estão apoiando tanto assim. E essa história de falar que ele está numa condição horrível
na prisão é furada. Outra coisa, o Washington quer saber. E se Bolsonaro for solto, ele tem saúde suficiente para ser presidente? Porque força ele tem. Força política ele tem. O nome dele ainda é forte. O Washington quer saber. Só que as autoridades de Washington não querem saber na versão de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, quer saber com os próprios olhos. E isso é muito bom. Muito bom na situação frágil e cruel que o presidente Bolsonaro se encontra, porque o momento em que Bolsonaro tem o relatório de Washington para poder falar, olha, vocês estão entendendo que não é o meu filho que está viajando com relação a isso, que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. O Beatty, ele vai levar para Washington o que ele vai ver com os próprios olhos. Isso é extremamente importante para o Brasil. Eduardo ganha força nessa negociação. Não haverá mais essa coisa de dizer que o Eduardo não está fazendo aquilo que o pai pede. Porque acreditem, tá? Isso foi espalhado. Não é bem assim, não. O que foi entregue aqui nos Estados Unidos? O Eduardo diz que ele fala o nome do pai, mas não é bem isso não. Tem outros políticos lá, deputados, candidatos, que discordam do Eduardo. Inclusive está tendo treta lá do Eduardo com essas pessoas. Agora, com a visita do Darren Beatty, muda tudo. E qual é o contexto da visita do Darren? Que precisa ser relatado aqui para vocês. Precisa ser explicado em detalhes. O contexto é: o Trump cria o Escudo das Américas, vai decretar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista, não tem o apoio do governo Lula. Lula só tem alguns meses para permanecer como presidente e o Trump precisa saber: eu terei de atuar ainda como Lula como presidente ou poderei esperar para atuar ano que vem no Brasil? Porque nós estamos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em 8 meses, que é o segundo turno, perdão, em 8 meses termina o resultado do segundo turno, o Trump saberá se ele vai poder agir já agora, nesse ano de 2026, ou se no Brasil ele só atua em 2027 com um novo presidente. E se eu te falar que, de certa forma, a gente tem que ser grato ao Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? E eu vou te explicar por quê. Calma, não fica bravo. Nós temos um projeto, uma prioridade no Brasil hoje. Eleger Flávio Bolsonaro, mas também, tão importante quanto isso, fazer maioria no Senado. E ninguém está contribuindo mais para que esse projeto tenha êxito do que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Os escândalos que vieram à tona, esses artigos, essas evidências, as conversas de Moraes com o Vorcaro, o contrato da esposa do Moraes, Toffoli blindando o Vorcaro, recebendo dinheiro do Vorcaro, tudo isso está se acumulando e formando uma opinião generalizada no Brasil de que nós temos que fazer maioria no Senado de direita para fazer o impeachment dessas pessoas. Isso que eu estou falando não é a minha opinião. 2 pesquisas que saíram recentemente, Datafolha e Quest, colocaram entre as suas perguntas no questionário a opinião pública em relação ao STF. E a resposta que foi dada é: a esmagadora maioria da população hoje vê como principal ponto a prestar atenção num pré-candidato ou candidato ao Senado é se ele está disposto a fazer o impeachment do ministro do STF. E por quê? Vamos lá. Vamos fazer uma somatória rapidão aqui, ó. Desconfiança sobre o STF e o Judiciário atinge recorde. Essa daqui é uma pesquisa que veio do Datafolha. E aí a gente chega, né, olha isso aqui. 43% não confia, 38% confia pouco e apenas 16% confia muito no STF. 43% no Datafolha é recorde de desconfiança no STF. Então, se você somar quem não confia ou confia um pouco, gente, isso aqui dá 81% da população brasileira. 81%. E aí, continua, os gráficos são, assim, devastadores para a galera do STF, né? Por quê?
por causa dessas duas pessoas. Esses dois indivíduos aqui conseguiram destruir a credibilidade, a legitimidade da nossa Suprema Corte. Agora eu quero pegar essa outra. Essa já é da Genial Quest. Maioria via STF com poder demais e considera votar em candidato com impeachment. 38% dizem que evitariam votar em candidato envolvido no escândalo do Banco Master. Quase metade afirma não confiar no tribunal, segundo o levantamento. Então, se você vai baixando aqui, olha onde que aconteceu essa diferença aqui, em agosto do ano passado. Agora, metade do Brasil não confia no STF, enquanto 43% dizem que confia. Mas aqui é uma variação entre confiar pouco ou confiar muito. E se a gente for descendo, responsável por isso tudo, o nosso querido Vorcaro, que tentou criar a mastercracia. Agora, essa imagem para a gente chegar no final do vídeo. Percepções sobre a justiça brasileira. Isso aqui é da Genial Quest, tá? A pergunta foi simples. Você concorda nem discorda ou discorda das seguintes afirmações. O STF tem poder demais. 72% da população acha que o STF tem poder demais. Ou seja, isso aqui é basicamente a população falando. O STF criou uma ditadura. Nós não vivemos numa democracia plena, não há equilíbrio entre os poderes. Isso aqui é um regime autoritário, onde o STF tem poder demais. Aí é o problema. O STF tem poder demais e o STF não é, como já mostrou essa matéria aqui, e o STF não é confiável. Ou seja, a instituição que tem poder demais é uma instituição corrupta ou constituída por uma parcela dos seus membros que são corruptos. E aí vamos para a segunda pergunta. É importante votar num candidato ao Senado comprometido com o impeachment de ministros do STF? Olha que loucura, gente. 66% vê como importantíssimo só votar em um candidato que se comprometa a fazer impeachment de ministros do STF. A rejeição à corte por causa das ações de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes chegaram a um ponto onde a população só vai votar em quem falar abertamente: vou trabalhar pelo impeachment de tais pessoas. Do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, acho que até o Flávio Dino pode entrar nesse grupo aí. E para piorar, o STF é aliado do governo Lula para 60%, né? Sim, então olha só, o STF tem poder demais e é aliado ao governo Lula. E há uma rejeição ao STF gigantesca que faz com que as pessoas queiram votar em alguém disposto a fazer o impeachment deles. Isso aqui é uma culminação de fatores que mostram que não há nada mais que eles possam fazer. Podem prender, pode tornar inelegível alguns candidatos, mas não adianta. Essa onda, ela já virou uma tsunami. E a última pergunta é: o STF foi importante para manter a democracia no Brasil? Olha, já baixou para metade. Isso aqui já chegou a 60%, quando se acreditava que as ações do STF eram pela democracia. Só que começou a diminuir, já estamos hoje com 38% dizendo que não, que o STF não foi importante para manter a democracia, porque as pessoas estão percebendo que o que eles fizeram não foi pela democracia, foi para se blindarem. Impedir que o Bolsonaro chegasse na presidência, escolhesse o novo diretor da Polícia Federal, escolhesse novos ministros da Suprema Corte e que estas pessoas poderiam acabar investigando toda essa propina que eles recebiam do Vorcaro e do Banco Master e de outros contratos que provavelmente virão à tona caso a gente consiga implementar a CPMI do Banco Master, que hoje a única pessoa que protege de corpo e alma, com garras e dentes, essa corrupção que a gente está vendo e impede que essas pessoas sejam responsabilizadas, se chama Davi Alcolumbre. Hoje ele é o epicentro da blindagem de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. E do Paulo Gonet também. Se chama Alcolumbre, que não quer deixar que a CPMI do Banco Master seja implementada, mesmo sendo algo que ele não poderia tentar barrar. Ele não quer fazer uma sessão do Congresso porque ele quer barrar a CPMI do Banco Master. Hoje, o Davi Alcolumbre é o anjo da guarda do crime organizado no Brasil. Olá, Brasil! Que notícia maravilhosa que nós acabamos de ver aqui pela imprensa e eu quero passar para você. A Polícia Federal já está falando na prisão do Davi Alcolumbre por obstrução da justiça. Nós temos um pedido de CPI e um pedido de investigação, e aí eu vou te explicar por que realmente o Davi Alcolumbre pode ser preso. Nós temos lá um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e afastamento do Davi Alcolumbre.
Segundo informações que estão sendo apuradas, o Davi Alcolumbre, junto com outras pessoas, tiveram envolvimentos aí justamente junto com Alexandre de Moraes enforcaram. O que é que o Davi Alcolumbre tem que fazer? Se julgar como uma pessoa suspeita, como uma pessoa que tem interesse porque tem amizade e afastar do cargo. Se ele não fizer isso, a Polícia Federal já está dizendo para jornalistas no Brasil que vai mandar prender o Alcolumbre. Aí, meu amigo, olha a sacada, a gente tem hora que a gente esquece o que foi feito. Olha que sacada. De quem é a vice-presidência do Senado? Do PL, da direita. Do senador do PL. Imediatamente, a prisão do Alcolumbre leva a todos os pedidos de impeachment serem colocados na mesa e aí o próximo aí pra cadeia. E aí, depois de tudo que você assistiu aqui nesse vídeo, eu já te pergunto, e aí, acredita que realmente teve algo por trás dessas eleições? Você acredita que Bolsonaro foi prejudicado? Comenta aqui abaixo, deixa a tua opinião. E é claro, né, gente? Por favor, bora compartilhar esse vídeo, deixar o joinha. E com certeza, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós mostra realmente o que está acontecendo por trás dos bastidores. Tudo que está acontecendo. Deus abençoe você e a tua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!